Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um Rascunhos Econômicos. Eu sou o Léo. Pessoal, no vídeo de hoje, eu preciso falar disso aqui. Eu preciso falar de uma coisa que muita gente entende errado, seja por assessor de investimento, seja por esses videozinhos que vocês ficam vendo na internet aí. Juros não é prêmio de risco, tá, pessoal? Juros é o preço do dinheiro. Não, Léo, não é porque isso é coisa de escola austríaca. A escola austríaca é irrelevante. Não. Para Keynes, pro seu Lara Rezende, que todo mundo vem falar do grande economista Lara Rezende para falar de mim. Gente, eu sou economista. Eu estudo economia como uma ciência. Este canal é para divulgação científica de economia. Eu já li Juros, Ortodoxia e Moeda do seu Lara Rezende, e é um belo de um livro, e eu estou relendo, porque ou eu sou analfabeto funcional, ou vocês são analfabetos funcionais, quando vocês vêm me encher o saco sobre esse livro. Então eu estou relendo, para ter certeza de que eu não sou analfabeto funcional, e evidentemente depois eu mostrarei que vocês o são. Muito bem, porque há uma confusão enorme que esse canal não é para polêmicas puramente, mas esse canal é para divulgação científica de economia. Eu sou o Léo, eu sou economista. Aqui eu quero divulgar ciência econômica para tirar um pouco das minhocas da cabeça de vocês, para tirar vocês das presas destes militantes e organizadores de militância política na internet, em que vocês acham que vocês vão fazer uma revolução do computador de vocês, ou que o voto de vocês serve para alguma coisa, ou de que falar mal de banqueiro na internet vai ajudar alguma coisa. Não, o que ajuda, gente, é educação, mas é uma educação de verdade. É um conhecimento de verdade. É vocês saberem o que vocês estão falando no campo que vocês querem atuar, que vocês querem militar, que vocês querem fingir que vocês sabem para chegar na garota, no garoto, no ancião, na anciã, depende da idade de vocês, evidentemente, acima de 18 anos. Muito bem. Gente, juros é o pagamento pelo capital financeiro. Tá? Aqui eu escrevo KF, mas normalmente eu faço isso capital físico, então vamos pôr K-cifrão. Tá? Juros é o pagamento sobre o capital financeiro. É a renda do capital financeiro. O que é capital financeiro? Capital financeiro é dinheiro ou bens substitutos e complementares do dinheiro colocados para a produção. Capital são fatores de produção colocados à disposição da produção. Você não é capital. Um sítio não é capital. Um sítio não. Um terreno não é capital, a priori. O dinheiro que você tem no banco também, a priori, não é capital. Você se torna capital humano no momento em que você vai buscar um trabalho e que você está trabalhando e no momento que você está na empresa. Certo? Ou seja, no momento que você está dedicado ao ofício. O terreno que você tem se torna capital no momento que ele é trabalhado para gerar mais dinheiro, seja quando você o coloca para alugar, quando você nele constrói para construir uma residência, uma loja, qualquer coisa para vender, ele se torna capital na hora em que você o empenha na produção de algo. O capital financeiro é dinheiro ou bens análogos ao dinheiro empenhados à produção. Uma nota de R$5 não é capital financeiro estrito sensu. Ela é apenas caixa. É apenas reserva de caixa, dinheiro à vista, mas não é capital. Capital financeiro é quando você toma um fator, algo que pode ser usado na produção, e o emprega na produção. Tá? Aí vocês também me acusam, Léo, mas aqui você só está ensinando terminologia, não, mas é importante para tirar a confusão da cabeça de vocês. Vejam, eu já falei que todo mundo é capaz, normalmente, Deus queira que a maioria das pessoas sejam capazes de inteligir, de produzir, tudo. Há algumas exceções, Deus as ajude, e nós rezemos e façamos o bem por elas, mas você também, bicho, você também não é Aristóteles. Você não é Leibniz, você não é Newton, você não é Einstein, provavelmente você é muito abaixo também de Keynes, provavelmente você é muito mais burro que Milton Friedman, então também calma aí. Então é importante, quando nós estamos chegando para estudar ciência econômica, nós entendermos os termos para saber o seguinte, onde está o status questione? Onde está a fronteira do conhecimento? Que língua eu tenho que falar para conversar com esse pessoal aqui? Não é latim, não é francês, não é georgiano, não é albanês, não é filipino, não. São termos científicos e palavras com conceitos fechados. Para que eu entendendo essas palavras, eu tenho as chaves para abrir conceitos maiores. Então, se vocês querem brincar de entender economia, vocês têm que saber conceitos. Porque depois você achar que qualquer dinheiro é capital, você chega no absurdo de achar que senhoriagem gera investimento. Não é. Qualquer papel pintado não é dinheiro e qualquer papel pintado não é capital.
Não é assim que funciona. Então é por isso que é importante a gente fechar assim. A renda, ou seja, o aumento, o capital se multiplica. Isso é uma coisa que, se nós não pegarmos os termos tão duros assim, isso é uma coisa que os marxistas falam, o capital se multiplica. Os liberais falam que a produção paga suas rendas e aumenta a própria produção, que você pode reempenhar a produção, fazer o reinvestimento. Os austríacos também concordam com isso. E todas as escolas concordam com isso. O capital, se você falar assim, fala, ó, o capital se reproduz. Né? Aí vai ter gente que vai falar, não, tem um asterisco, ele se reproduz com a ajuda do empresário. Não, você precisa do empreendedor. Aí os marxistas vão falar, não, o próprio empresário é escravo do capital, o capitalista é escravo do capital. Não importa. O importante é que, sim, há um elemento de reprodução do capital. O capital tem um elemento de aumentar a si mesmo. Sim, muito bem. O capital financeiro, quando ele se paga, ele tem um negócio chamado renda. Né? Todo capital paga renda. Tá? Inclusive, veio um filho de Deus aí e veio falar que eu não poderia dizer que a remuneração do trabalho é salário, porque segundo a legislação brasileira de 1988 e, e a estação do Passa Quatro, não é possível porque, segundo a legislação brasileira, você também tem a remuneração do trabalho, pode ser soldo, pode ser isso, pode ser aquilo. Bicho, eu quero que a legislação brasileira vai cuidar da mãe Joana. Eu estou nem aí para a legislação brasileira sobre esse ponto. As ciências econômicas estudam a produção, estudam a administração da escassez. As relações de trabalho podem ser estudadas do ponto de vista religioso, pode ser estudado do ponto de vista jurídico, pode ser estudado do ponto de vista sociológico, e a economia estuda do ponto de vista da relação de capital. Capital humano e capital trabalho. E capital humano e capital físico, capital humano e capital financeiro. Distribuição de renda, salários, fluxo circular da renda. Quando, num canal de economia, um economista está falando do diabo do pagamento de rendas do trabalho, isto é salário. Não importa se é soldo, não importa se é indenização, não importa se é rendimento de PJ, não importa se é terceirizado, eu não quero saber. O nome disso é salário. O rendimento de capital financeiro é juros. O rendimento de capital físico é renda ou aluguel, porque o capital físico, caso seja imóveis, são aluguéis. O capital físico, caso seja aeronaves, é arrendamento. Caso seja cadeiras, é arrendamento. Caso seja numa lan house que você vai alugar computador por hora, o nome desse fenômeno econômico é arrendamento. Não me importa se na nota fiscal está escrito aluguel de horário ou se está escrito pagamento por serviço de utilização. Não importa. O nome disso é arrendamento. O nome de aluguel de imóveis é aluguel. Cada coisa tem um nome. Por quê? Porque é importante isso. Para depois vocês não fazerem a confusão diabo vocês na cabeça de vocês. Bem, vamos lá. O capital financeiro paga renda. Essa renda se chama juros. Aqui é importante você entender o seguinte. Renda é apenas a multiplicação do valor do capital inicial. O capital humano, ele pode pagar rendas no sentido de royalties e algumas outras coisinhas, mas o capital humano, ele paga uma renda especial, cujo nome é salário. O salário, ele é renda no sentido lato, mas ele não é renda no sentido próprio do termo, porque ele não multiplica o valor do meio de produção, do fator de produção. O salário é apenas a remuneração pela produção ao trabalhador, seja capital intelectual, seja capital, seja fator de produção braçal, seja fator de produção intelectual, né, o royalty ou realmente o desempenho do trabalho. Aí é que é importante. Por que eu estou falando essa diferença de salário? Porque na renda do capital financeiro, você só pode ter a multiplicação. O capital financeiro, você tem o montante é igual a capital, que multiplica 1 mais I elevado a T. Isso aqui é juros compostos. Você também tem o juros simples. Né? Esse daqui é a equação fundamental da multiplicação do capital financeiro. Você coloca o capital financeiro na empresa, ele se reinveste, ele fica ali um período, você retira um pedaço, você vai retirando tal. No final, você faz o chamado juros equivalente. Se eu coloquei R$100 naquela empresa nos anos 2000, quanto essa empresa vale ou quanto essa empresa já me rendeu até hoje em
pagamento de lucros aos sócios, em compra, em multiplicação, spin-off, comprar outras empresas, venda de mercadoria, esse tipo de coisa. Quanto essa empresa já rendeu de lucros, ou dividendos, ou não importa. Eu coloquei 100, ela já me rendeu 1.000. Olha, ela teve um baita de um rendimento. Eu não estou utilizando capital inicial, que nesse caso era capital financeiro, que eu comprei alguma coisa, que eu comecei um negócio e tal, mas esse é o capital inicial. Léo, o que você está falando isso? Isso é o chamado juros equivalente. Caso esse capital financeiro tivesse sido colocado para sua multiplicação via financeira. Então, se eu quero saber quanto rendeu um negócio, se eu quero saber quanto rendeu, eu fiz por exemplo, para ser médico eu gastei R$500 mil. Vamos fazer valor redondo. Eu gastei R$100 mil para ser médico, para me formar médico. Depois de 10 anos, com todos os salários, tal, tudo, isso me rendeu aí R$1 milhão, ou seja, 10 vezes. Então, o rendimento comparável é que 100 mil renderam R$100 mil por ano. Então, são 100% de juros ao ano, né? Depois de 10 anos. Tá? Então, a gente pode fazer esse rendimento dessa forma. Isso é custo equivalente. Isso é juros equivalente. Você pode fazer isso para medir a potência, vamos dizer assim, da aplicação de capital financeiro em capital humano, ou seja, de você investir em você mesmo, de você pagar uma faculdade, no caso de medicina, você fazer um curso de mecânica, você fazer um curso de línguas, alguma coisa de, olha, por que eu vou colocar R$1.000 no CDB para me render aí R$1.200, né, para R$1.000 virar R$1.200 em 2 anos? Não, Léo, não é assim, não é. Eu vou mostrar para vocês depois. Se eu tivesse usado esse dinheiro para comprar alguns livros, para comprar um curso profissionalizante, ou um curso de culinária aí, que eu só paguei R$1.000, porque foram 3, 4 aulas, sei lá como é que faz isso. Depois de um tempo, eu estou ganhando um salário mínimo, né? Evidentemente que eu tenho que comprar os ingredientes, isso, aquilo, mas aquilo me capacitou para eu ter um rendimento sobre a minha educação. Como é que eu meço se valia a pena eu comprar CDB ou fazer o curso? Juros equivalente. Tá? Equivalente, não é juros equivalente. Você também tem o juros equivalente o seguinte: se eu tivesse colocado no CDB, eu teria ganho 1.200 e tantos reais. Só que se eu tivesse comprado ouro no final de 2023 e vendido agora, eu teria o dobro. Eu teria coisa de 100% de juros equivalente em 2 anos. Por quê? Porque ouro não paga juros. Ouro não é capital financeiro. Ele só o é na hora que ele vira título. Na verdade, o ouro é outra coisa, né? Ele não pode ser esse capital porque ele não é empregado à produção, ele é uma reserva de valor e tal. Mas muito bem. O ouro me renderia 100% em 2 anos. Isso seria juros equivalente. Só que o ouro é estéril. Ouro não paga juros. Ouro não paga rendas. Então, para você auferir lucro do ouro, na verdade você está fazendo uma operação financeira. Você está comprando um ativo e esperando vender. Ou seja, você tem a esperança de que você ganhe no ágio. Ágio, normalmente, as pessoas dizem ágio mais quando você tem uma diferença de informação. Só que nós podemos usar sim nesse tipo de classificação, tá? Então, o preço final menos o preço inicial vai ter um delta P. Esse delta P, se ele for maior, né, se delta P for maior que zero, eu tive um ágio. Se o delta P for menor que zero, eu tive um deságio. Ou seja, o preço final do carro que eu comprei era R$20 mil. Eu comprei por 50 mil. Eu tive um delta P, eu perdi R$30 mil. Então eu tive um deságio. O bem se desvalorizou. O capital financeiro ali colocado, o dinheiro ali colocado, perdeu o valor monetário. O ouro, nesse caso, se eu comprei uma onça de ouro por $2.000 e agora ele está a $4.200, eu ganhei $2.200 em ágio. O problema do ágio é que uma vez que você fez a operação, ela não se multiplica. Você teria que reservar, comprar de novo, diversificar, tal. Ela não se multiplica. O capital financeiro se multiplica. O capital financeiro, se você tem capacidade de investir para a sua educação, você tem capacidade de investir para colocar numa empresa, aí você vai ter que fazer reinvestimento. Mas uma parte do reinvestimento da produção vai para o próprio capital. Ou se eu coloco no banco e aquilo vai juros sobre juros. Ou juros compostos. Tá? Muito bem. Então vejam, se o dinheiro tem 3 características, que é unidade de conta, meio de pagamento e reserva de valor, o capital financeiro tem a característica também emprestada do dinheiro de ser a unidade de conta a unidade de conta para orientar o investimento ou não, para orientar a alocação.
de recursos. No caso, que recurso? O próprio capital. O capital pode ser transformado em capital financeiro quase que sempre. A não ser o capital humano, que é um pouco mais difícil, porque aí você teria que fazer um contrato de salários e tal, mas você pode valorar em capital financeiro. O capital físico, você pode vender a sua chácara, as suas casas que você tem de aluguel, as máquinas e equipamentos que você usa para fazer alguma coisa. Se você é um industrial e você tem máquinas de costura, por exemplo, você pode vendê-las no mercado e aí você tem capital financeiro para produzir outra coisa. Estoques é uma forma de capital, é capital financeiro mobilizado, tá? Então você transforma esse capital financeiro em estoques, em roupas para vender, em latas de óleo no mercado, em gasolina no posto de gasolina, você transforma em estoque com a esperança que o preço de venda seja maior. Ah, mas qual a diferença do ágio para o deságio? Porque se isso é sua operação financeira, a empresa em si é o capital. É o capital produtivo. Os tanques para colocar gasolina, as prateleiras para ter o óleo de cozinha no mercado, as prateleiras e toda a estrutura da loja para você vender as roupas, isso tudo é capital. Tudo é capital. A hora que você o põe para vender, você tem toda uma operação que disso você vai retirar um lucro e um outro pedaço você vai reinvestir para comprar de novo. Então você tem uma operação de capital. Você tem uma operação de economia real ali, com capital. Tá? Muito bem. Só que você pode se desfazer da operação e conseguir capital financeiro. Só que ninguém te garante que se você colocou 1 milhão na operação, você vai conseguir vender a operação por 1 milhão. Às vezes, o negócio é tão lucrável, ou seja, o desenho que você fez do negócio é tão lucrável que o negócio você colocou 1 milhão de reais. Só que se alguém quer comprar por 5 milhões. Por quê? Porque o seu capital, a forma, os processos que você fez ali, a forma que o capital funciona, a forma que você desenhou a empresa, a marca que você criou, tudo aquilo gera valor que de alguma forma agrega lucratividade à produção. Então você tem o equity. Certo? Então você tem ali o valor da empresa, do empreendimento. Tudo isso pode ser medido em unidade de conta por capital financeiro, ou seja, análogo a dinheiro. Porém, eles não são dinheiro. Eles não. Uma empresa que vale 5 milhões de dólares, ela não é 5 milhões de dólares. Ela vale. Porque na hora que você vender, você tem que ver se você consegue vender por aquele valor, se vai ter ágio, se vai ter deságio. Porque você não sabe quanto aquilo vale em dinheiro. Por isso que nós não podemos falar do diabo dos juros real negativo para coisas que não são capital financeiro. Eu não posso falar que o ouro rendeu menos do que a inflação, então isso, na verdade, é um juros real negativo. Não, você não pode, porque no momento que você transforma dinheiro em ouro, você não tem mais dinheiro, você tem uma mercadoria. No momento que você coloca, compra ações de uma empresa, e essa empresa, a ação se valorizou menos do que os juros, tal, ou qualquer coisa que você queira dizer, isso não é dinheiro. Porque você tem pedaço da empresa, você não tem mais dinheiro, você tem algo que pode ser vendido por dinheiro. Por que eu estou falando tudo isso? O capital financeiro, você pode medir o valuation de quanto vale o capital ali, né, da empresa, da operação, e você também pode medir a lucratividade em referencial aos juros. Por quê? Porque este diabo aqui, o juros referencial, é um negócio chamado custo de oportunidade. O custo de oportunidade de eu vou virar médico, vou colocar 1 milhão de reais para depois eu ganhar um salário de 50 mil reais, não, 50 mil é muito, né? De 30 mil reais aí durante 30 mil reais, vamos pôr aqui, o cara ganha 30 mil líquido, tá? Líquido. Durante 12 meses, dá 360 mil. Eu coloquei 1 milhão para ganhar 360 mil, bicho, mas são 33% ao ano do que você investiu. Então vale a pena. Porque onde vale isso? E você está aumentando a lucratividade, e você não está consumindo o principal é você. Né? Muito bem. Então, isso vale a pena. Vocês viram como dá para usar os juros? Mas, se eu vou montar uma empresa, eu vou comprar um carro para virar Uber. O carro vale 100 pau, vale 100 mil reais. Eu sei que o carro perde 20% do valor todo ano. Então, eu teria que fazer 20 mil reais apenas para manter o valor do capital. Então, eu já parto, né, 20 dividido por 12, eu já parto tendo que fazer 1.600 reais só para valer o valor, para refazer o valor do capital do carro. Só que aí o que você vai ver que os motoristas de Uber que fazem 4, 5 mil reais por mês, esses 1.600 para pagar o valor de capital que ele está perdendo do carro, mais o valor dos juros que ele paga sobre o financiamento, ou o valor do preço do aluguel do carro, que aí você junta com esses 1.600,
Quando você for ver, o que o Uber está fazendo, ele está consumindo o capital do carro. Ele não está gerando valor, ele está consumindo capital, ele está transformando capital físico em capital financeiro, que ele deveria reaplicar à produção, mas não, ele transforma em caixa e coloca no bolso para suas atividades, né? O carro é dele, ele faz o que ele quiser. Mas veja como você pensar nessas maneiras faz você ter melhores investimentos. E por que eu estou falando dos juros? Os juros é o que mede o custo de oportunidade. Por que eu vou ser Uber para ganhar 2, 3% do valor do carro, 2%, 3% bruto do valor do carro por mês? Se eu consigo ter 100 mil reais, se eu deixo no banco, eu vou ganhar coisa de 1,5% líquido do valor do carro. Ou, por que eu vou montar uma fábrica de 3 milhões de 3, 4 milhões de reais, se eu pegar esse dinheiro e colocar no banco, eu consigo ganhar aí 1%, 1,5% ao mês, dependendo da operação que eu faça, com pouco risco. Porque os juros é a unidade de conta, como o capital financeiro, como transformar tudo em capital financeiro é a unidade de conta do capital, os juros é a unidade de conta, parâmetro da lucratividade. Os juros é o custo de oportunidade, ou seja, os juros é o custo de oportunidade em função do tempo de retorno do capital. Os juros é o valor do dinheiro produtivo. O que eu quero dizer com o custo do dinheiro produtivo? Bem, eu falei no começo do vídeo, o seu Lara Rezende tem um livro Juros, Ortodoxia e Moeda, em que muita gente aqui vem falar, quando eu falo mal da MMT, fala que o Lara Rezende nesse livro concorda com a MMT. Gente, como eu disse, eu estou relendo isso, eu não estou vendo este argumento. O que o seu Lara Rezende diz é o seguinte, o problema dos juros no Brasil é que os juros, pela neoclássica, né, pela regra de Taylor, os juros é uma forma de controlar o custo, o aumento da inflação. É uma forma de controlar a inflação, porque como a moeda é criada hoje em dia de forma endógena, ou seja, via reserva fracionária, via bancária, ela só é criada via demanda. Léo, você está fazendo uma salada de fruta, você está confundindo um monte de escola. Não, eu estou usando termos que todas as escolas se entendem. Sim, eu estou falando reserva bancária, eu estou falando via demanda de dinheiro e eu estou falando de moeda endógena. Essa demanda de dinheiro pode ser tanto austríaca como keynesiana. Essa moeda endógena é tanto institucionalista como o finalzinho da nova clássica, como o MMT, sem problema nenhum. E a reserva fracionária é um termo técnico de contabilidade econômica. Tá? Bem, como o dinheiro novo é criado, ou seja, o aumento da base monetária é criado via moeda endógena, ou seja, quando as pessoas vão no banco e demandam um empréstimo, isso vai aumentando a base monetária, e esse aumento é repago pela própria economia, o próprio agente pega o dinheiro emprestado, isso aumenta a quantidade de dinheiro disponível, o agente produz e paga o empréstimo novamente, ou seja, a renda do agente econômico não aumenta no médio prazo. Porque se ele pegou 12 mil reais emprestados, ele vai ter que devolver ao longo de um ano 13 mil, né? Porque tem uns jurinhos. Então, o que ele faz? Ele vai ter que pagar ali 1.100, 1.200 reais por mês para que chegue nos 13 mil, 14 mil reais que ele tem que pagar, né? Os 12 iniciais mais os juros. Por que isso? Porque esse dinheiro volta e é repago, ou seja, a quantidade de dinheiro é constante para os bens econômicos disponíveis. Muito bem. Essa é a forma da criação de dinheiro. A regra de Taylor entende o seguinte: como a criação de moeda é totalmente endógena, o que controla a oferta de moeda é a taxa de juros. Sim, o que controla a oferta de moeda é a taxa de juros. A moeda, ela é neutra. A moeda é neutra no curto, médio prazo. No médio prazo para frente, não, a moeda é neutra no médio e longo prazo. No curto médio prazo, a moeda tem uma capacidade de aumento das variáveis reais. Você aumenta a quantidade de produção, você aumenta a quantidade de emprego, diminui a quantidade de produção, diminui a quantidade de emprego, dependendo do movimento da moeda. Isso é possível no curto médio prazo, porque austríacos diriam que ela mexe nos preços relativos no longo prazo, mas no curto prazo, mas no longo prazo, pelo ciclos de crescimento artificial do Hayek,
você volta para a economia volta num equilíbrio, mas equilíbrio já é um termo próprio para a escola austríaca, mas os preços relativos já se reconstroem e você só tem o aumento, a destruição de alguns setores, do equilíbrio em alguns setores econômicos, e depois você vai ter um aumento de preços ou um aumento de moeda disponível e você vai ter uma quantidade de produção igual que você tinha antes. Isso é a teoria dos ciclos austríacos, ciclos de crescimento artificial austríaco. Para a neoclássica, isso é a neutralidade da moeda. Para a economia clássica, isso era a neutralidade da moeda, mas ela já não é bem igual que é hoje. Para Keynes, a moeda não é neutra. Porém, para Keynes, você tem o excesso, você tem que o excesso de políticas cíclicas, não para Keynes, mas para os que trabalharam sua obra depois, o excesso de medidas anticíclicas gera uma falta de eficiência dos seus multiplicadores keynesianos. Então, isso de fato pode gerar ou crise, uma armadilha fiscal ou uma crise de liquidez. Então, também a moeda, depois de um tempo, ela perde eficácia. Isso pode ser que depois de um tempo não faz mais diferença. Isso pode dizer que depois de um tempo ela se torna mais ou menos neutra. Muito bem. Mas para Keynes o aumento de moeda é por via de empréstimos no agregado, né? É o aumento endógeno no agregado, né? Não é senhoriagem, é através de dívida pública. Muito bem. O que eu estou falando tudo isso? Os juros, então, é um preço que tem que ser colocado para mediar os encaixes. Eu estou gostando desse vídeo porque encaixar é com X, né? Acho que sim. Se for com CH, gente. Eu tô gostando desse vídeo porque eu estou misturando metade da frase austríaca, metade da frase institucionalista. Seria uma mistura perfeita de André Lara Rezende. André? Agora não lembro. O Lara Rezende com Mises. Né? Encaixes intertemporais dos juros. Né? Que a expectativa futura, por que a pessoa investe? Por que a pessoa compra máquinas e equipamentos para produzir? Por que a pessoa compra um terreno para alugar? Compra uma fazenda para plantar? Por quê? A pessoa espera que a quantidade de capital financeiro que ela está investindo hoje tem um valor monetário, né? Ou valor pecúnia, que é uma quantidade em dinheiro, certo? Muito bem. Ela espera que daqui uns 2 anos essa pecúnia seja um valor monetário equivalente ou seja um valor maior do que é hoje, que ela consiga comprar mais coisas do que ela compra hoje com esse dinheiro. Eu fiz um quadrinho aqui, deixa eu ver se eu achei que há 2 anos, se uma pessoa tivesse querendo investir, em 15 de dezembro de 2023, a pessoa tenha comprado dólares. Um dólar estava 4,937. Em 15 de dezembro de 2025, 5,4148. Certo? Muito bem. Ela teve um pequeno ganho de capital. Coisa de 9%, se eu não me engano. Ela teve um pequeno ganho de capital. Coisa de 9%. Então eu pego 100, 4,93. Opa, desculpa. 100, 4,937. Seriam 20 dólares, né? 20,26 dólares. E 100 dividido por 5,4148 seria 18 dólares. Ela teve uma perda aí de 10%, mais ou menos. Um pouquinho mais de 10%. Teve um aumento, né, de 10%. O real perdeu 10%, mais ou menos, do valor. Um pouquinho menos de 10, um pouquinho mais de 10% do valor. Na caderneta de poupança, se a pessoa tivesse deixado R$1.000, seria R$1.157 nesse decorrer aí de 2 anos. Ocorre que a cesta de consumo da economia aumentou 9% nesses 2 anos. Você precisa de 9%, 9,5% a mais de valor pecúnio para comprar. Na caderneta de poupança, você teria coisa de 15% a mais depois de 2 anos. Na Selic, nesse período, você conseguiu 26% a mais. Num CDB que pagar 120, 110% CDI, você conseguiria 29% a mais. Aqui o problema é que você paga o imposto, né? Muito bem. O ouro, se você tivesse feito isso, a onça de ouro estava R$10.185. Eu converti a onça do dia 15 de dezembro em dólar do dia, tá? Então daria R$10.185, porque eram 2.063 dólares. Com R$1.000 você comprava 3,1 gramas de ouro, 3,11 gramas de ouro. Hoje, né, ou seja, ontem, a onça estava 4.280 dólares, também conhecido como R$22.033, ou seja, essa pepitinha de ouro aqui que você guardou se transformou em R$2.203. Veja que isso é ágil. Você conseguiu isso nesse período, mas como é que você vai fazer se multiplicar? O que você faz com o resto? Você vende?
O que você faz? As pessoas poderiam colocar dentro da Selic, esse tipo de coisa aí, no Tesouro Selic para manter. Mas o que eu quero dizer é que as pessoas investem, porque, com certeza, em muitos negócios, se você colocou R$ 1.000 de mercadoria, R$ 1.000 de bebida para vender na balada, R$ 1.000 de salsicha e pão para vender na porta da barraquinha de cachorro-quente, você conseguiu muito mais do que R$ 1.264 em 2 anos. E isso pagou muito bem os 1.095 que você precisa para fazer frente aos 1.000 de 2 anos atrás. É por isso que as pessoas investem. As pessoas investem, eu vou comprar, vou pegar R$ 1.000 para comprar salsicha e pão, vou pegar R$ 1.000 de combustível para fazer um frete, porque o valor que eu tenho agora, eu espero que ele se aumente eu colocando nesse processo produtivo, ou nesse título de investimento, ou comprando tal mercadoria, ou fazendo um curso. Os juros é a forma de encaixar. São os encaixes intertemporais das decisões. Os juros, base da economia no Brasil é a Selic. Ela é dada por política monetária, via regra de Taylor. O seu Lara Rezende entende que o problema de você ficar usando Taylor e para ficar correndo atrás de inflação para segurar a oferta de dinheiro num ponto em que não pressione a quantidade monetária, né? O problema de fazer isso, segundo o seu Lara Rezende, é que você está prestigiando apenas a capacidade de controle de custo de oportunidade. O custo de oportunidade entre deixar o dinheiro parado no banco e o dinheiro colocar na produção. Isso gera o que os keynesianos já sabiam, que é o hiato inflacionário. Você aumenta a quantidade de dinheiro destinado ao capital financeiro, que é justamente para a manutenção do Estado, né, via dívida pública, e você retira a capacidade de aumento do potencial produtivo. Você está deixando muito capital financeiro apenas como financeiro. Apenas o Estado pega capital financeiro via títulos, transforma em dinheiro para virar gasto. E esse gasto não se torna capital físico, numa taxa muito básica. Então você não consegue aumentar a quantidade de capital financeiro. Você tem um problema de geração de riquezas. E o problema de geração de riquezas é que a inflação para todas as escolas, a inflação é o equilíbrio entre os bens financeiros disponíveis e os bens reais disponíveis da economia. Quando você tem um aumento da quantidade de bens financeiros sem o aumento dos bens reais, o dinheiro vale menos. Muito bem. Isso pode acontecer por razões não monetárias. Isso pode acontecer simplesmente porque a economia continua crescendo, mas ela cresce sem aumentar uma parte de sua produção. E a renda cresce sem o aumento produtivo, e essa falta de aumento produtivo não é compensada porque não há dinheiro para a produção. Compensa mais o empresário aumentar a margem do lucro do que aumentar o volume. E o que o Celara Rezende diz é o seguinte: é necessário você permitir crédito e você abaixar a taxa de juros para que você permita que o empresário primeiro tenha um custo de oportunidade em que seja melhor ele investir na produção do que emprestar ao governo. Só que aí tem um problema do Celara Rezende. O governo precisa de dinheiro para a manutenção da máquina e ele precisa via dívida e o dinheiro já suga 40% do capital. Então os juros também é de custo de oportunidade, mas ele também tem um negócio chamado spread. O que é o spread? O spread é a diferença entre a taxa de juros como preço base da economia e a taxa de juros como a taxa de juros de venda. O custo de eu postergar consumo, o custo de eu não colocar o dinheiro na produção e dar na sua mão para você me devolver depois, vai me custar 10% ao ano, 7% ao ano. 7% ao ano é um bom valor porque a produção também custa, então se eu conseguir 7% é mais ou menos bom. Muito bem. Só que você está querendo muito esse dinheiro. E você já está coletando todo o dinheiro disponível da economia, basicamente. Já há uma certa escassez de dinheiro. Também tem o risco de que você não me pague. Eu vou começar a aumentar os juros, aumentar o preço. Por quê? Porque eu sei que você pode pagar. É quase que um excedente do monopolista. As pessoas que têm capital são as únicas que o têm como agregado. Então elas podem aumentar o prêmio. Só que no Brasil, nós não temos um fator
tão arriscado assim, nós não estamos em crise fiscal, nós de vez em quando quase entramos em dominância fiscal, mas nós não estamos nessa crise. O problema do Brasil é que a quantidade disponível, a quantidade de capital financeiro é menor do que a quantidade de capital financeiro necessária. Nós vivemos num regime de escassez de capital. Das capital. É que eu escrevo capital porque na sigla é sempre assim, né? Uma escassez de capital financeiro, mas, por favor, quando vocês forem escrever, sempre escrevam com C, tá? Nós vemos uma escassez de capital financeiro. E por ele ser escasso, você tem um prêmio de venda. Mas não pelo risco, mas pela sua necessidade. Justamente porque todos os agentes demandam capital. Até porque, por expectativas racionais, agora não sou mais eu falando, não é mais Lara Rezende falando, mas eu dando uma interpretação. Por expectativas racionais, você sempre acha que a inflação vai ser alta. Que ela vai ser mais do que a meta. E uma meta de 3%, gente, é alto. Tá? Uma meta de 3% é alto. Então, o Estado demanda dinheiro, a inflação está alta, você tem os juros, você tem os preços administrados, eu sempre tenho uma vontade de... eu sei que o devedor pode pagar mais. E eu sei que o devedor precisa daquele dinheiro, tanto que você tem o leilão. E qualquer frustração das expectativas, qualquer frustrar das expectativas de que a taxa base de juros venha muito descolada do custo de oportunidade, se o Banco Central começa a baixar a taxa de juros sem que os detentores de capital assim entendam o que é necessário, o que vai acontecer? Eles vão produzir mais? Não. Eles podem ter medo, o risco macroeconômico. O dinheiro pode sair ou ir para alguns outros setores. Ah, mas não vai haver empréstimo, não vai haver compra de dívida. Pode não haver inclusive, empréstimos ao público. Porque o risco de calote ao público, as pessoas, não ao Estado, por risco das pessoas, ou também pode haver também a taxa de juros baixou na canetada para 5%, vou para o CDI. E no CDI, os bancos veem que tem que aumentar. Não, o CDI tá 5%, só que no CDB eu tô pagando 200% de CDI. Por prazo, assim, ou contratual, ou debenture, ou bolsa de valores. Porque as pessoas entendem que não compensa eu deixar o capital ali. As taxas de lucro no Brasil são muito altas. Mais altas do que o resto do mundo. Né? Lucro operacional. Mais altas que o resto do mundo. Só que você tem uma taxa de impostos também muito mais altos. Não muito mais altos que o resto do mundo, mas mais altos que a região. Isso faz também com que o custo de oportunidade de colocar na produção real também faça com que o juros financeiro tenha que ser maior. Porque no Brasil é um país de oportunidade. Realmente você consegue 10, 15% de lucro numa empresa no Brasil. O problema é que isso é mais ou menos os juros. Então é necessário você ter uma harmonia entre a remuneração do dinheiro, o preço do dinheiro, para quê? Para produzir. Tá? Essa aula foi uma explanação completa sobre o que são juros e por que os juros não são prêmio de risco. Os juros são, na verdade, o pagamento pela não utilização do dinheiro, e se você quer tanto meu dinheiro mais do que eu quero a mim mesmo, você tem que me pagar o spread, mas um prêmio para que eu não utilize o meu dinheiro. Mas não é um prêmio de risco apenas, mas também uma percepção de inflação futura, que isso aumenta ainda mais quando a taxa Selic está a 15%, ou quando o Estado está com uma quantidade de dívida enorme e você tem uma expectativa de que a inflação aumente. Então eu quero ainda mais. Ou apenas um efeito manada. Para que eu não procure outras alternativas, para que eu não saia do país, para que eu, no leilão, eu não compre porque eu acho que vai subir, e isso faz o tesouro subir. Uma série de coisas. Tá? É isso, pessoal. Por hoje é só. Um abraço, fiquem com